Aos 74 anos, Lionel Richie não precisava mais dizer nada. Ele já tinha discos de platina, Grammys, palcos lotados e uma história digna de qualquer lenda. Mas ele falou. E o que disse? Parou o tempo. Em uma entrevista íntima, de olhos firmes e coração exposto, ele confessou o seguinte: ela foi o amor da minha vida. Não era sobre fama, nem sobre superação. Era sobre algo mais profundo. O amor que forma raízes, que molda a alma e resiste ao tempo. E quem era essa mulher? Brenda Richie, a ex-esposa que conheceu o garoto antes do ídolo, que o viu falhar, que o viu crescer, que esteve lá quando ninguém mais estava. Lionel Richie não falou com drama, falou com verdade. Uma verdade que atravessa décadas de silêncio, de escândalos e melodias. O mundo conheceu as suas canções, agora vai conhecer o homem por trás delas. Então se prepare, porque essa não é apenas uma confissão, é um reencontro com a parte mais humana de Lionel Richie. Aos 74 anos, Lionel Richie rompeu o silêncio que por décadas pairou entre entrevistas e canções. Em uma declaração inesperada, carregada de emoção e de sinceridade crua, ele revelou que Brenda Richie, a sua primeira esposa, foi o grande amor da sua vida. Não uma paixão passageira, não um romance de juventude, mas o verdadeiro impacto emocional que moldou quem ele se tornou como homem, como artista e como pai. Lionel não disse isso com lágrimas, mas com uma nostalgia evidente, uma verdade que não precisava mais esconder. Ela me conhecia antes da fama, antes do dinheiro, quando eu ainda era só um garoto tentando compor algo que fizesse sentido. As palavras vieram como uma confissão íntima, quase como se ele falasse mais para si do que para a câmera, né? Brenda foi sua parceira desde os tempos de faculdade, quando ele ainda era apenas um jovem músico nos Commodores. Cheio de sonhos e também de insegurança, ela o viu crescer, o ajudou a encontrar a sua identidade musical. Estava com ele quando Three Times a Lady estourou no rádio e foi quem segurou sua mão nos bastidores das maiores premiações. Quando Lionel Richie fala sobre ela, a voz muda. A memória não é de um escândalo, mas de uma conexão que sobreviveu ao tempo, mesmo depois do divórcio. Sim, houve dor. Sim, houve traição. Mas também houve algo que nunca deixou de existir: respeito. Brenda foi a única mulher que esteve ao lado de Lionel Richie antes do mundo conhecê-lo. Antes de Hello se tornar um hino romântico global, antes de ele subir nos palcos como um ícone. E ele sabe disso. Ele não tenta apagar os erros do passado, mas os encara como parte inevitável de uma história que ainda o comove. Em suas próprias palavras, ele disse o seguinte: ela não foi só a minha esposa, ela foi o meu espelho. E às vezes o espelho te mostra o que você não quer ver, né? A declaração, feita durante uma entrevista para um documentário biográfico, pegou todos de surpresa, principalmente por ter sido feita com tanta clareza emocional, sem rodeios ou tentativas de suavizar o passado. Não há ressentimentos, há reconhecimento. Lionel Richie entende, agora mais do que nunca, que certas pessoas são insubstituíveis. E por mais que a vida tenha seguido em outras direções, alguns laços não se desfazem. Brenda permanece como um marco, não por ser a mãe adotiva de Nicole, não por ter protagonizado escândalos de tabloide, mas por ter sido, nas palavras dele, a base de tudo. Bom, antes de Lisa Parrish, antes da serenidade dos dias atuais, Lionel Richie navegou por mares turbulentos. Relacionamentos intensos, traições, reconciliações fracassadas, escândalos e silêncios preenchidos com melodia. Tudo começou com Brenda Harvey. Eles se conheceram na Universidade Tuskegee, ainda jovens, sem ideia de que ali nascia um vínculo que atravessaria décadas. Em 1975, Lionel se casou com ela. Os Commodores estavam em ascensão, o casamento parecia sólido. Em 1983, o casal adotou Nicole Richie, filha de músicos amigos que não tinham condições de sustentá-la. Isso foi um ato de amor, mas o peso da fama, as turnês, os holofotes e o vazio emocional começaram a corroer os alicerces. No fim dos anos 80, a vida dupla de Lionel já não era mais um segredo. Diane Alexander entrou em cena não como uma paixão passageira, mas como uma presença constante, envolvente, difícil de esconder. Brenda descobriu o caso da pior forma, flagrando Lionel Richie com Diane em um quarto de hotel. A cena foi noticiada, amplamente divulgada, transformada em escândalo nacional. Brenda foi presa por agressão e Lionel saiu ferido. O casamento terminou oficialmente em 1993, mas os escombros permaneceram presentes por muito tempo. Diane Alexander não era apenas a outra. Em 1995, se tornou sua segunda esposa. Com ela, Lionel teve 2 filhos. Milos, nascido em 94, e Sofia, nascida em 98. A vida com Diane foi marcada por luxo extremo, iates, mansões, estilistas, festas em Beverly Hills, mas por trás do brilho, o relacionamento era frágil. A pressão da imagem pública, o desgaste interno
e o abismo emocional culminaram em um divórcio em 2004. Diane exigiu pensão milionária. Lionel aceitou o custo financeiro e emocional como o preço de mais um erro que começou com paixão e terminou com frieza. Depois disso, vieram relacionamentos mais discretos, quase apagados da memória pública. Em 2009, ele foi visto frequentemente ao lado de Dawn Megram. O envolvimento não durou. Depois, houve rumores sobre um breve relacionamento com a atriz chinesa Bai Ling, excêntrica, imprevisível, incompatível com o temperamento de Rich. Também circularam boatos de um romance com a compositora Cynthia Weil, mas nenhum dos dois confirmou. Cada mulher que passou pela sua vida deixou uma marca, alguns doces, outras amargas, né? Ele mesmo admitiu anos depois que não estava preparado para o tipo de amor que ofereciam, que tentou preencher vazios com promessas que não sabia cumprir. O palco era mais seguro do que a intimidade. As canções que ele escrevia pareciam mais fiéis do que as suas atitudes, né? Bom, em 2014, Lionel Richie entrou em uma sala e o tempo parou. Não por conta de música, nem das luzes. Era ela, Lisa Parrott. O encontro aconteceu em um jantar em Los Angeles. Ela não pediu autógrafo, não falou de carreira, ela apenas o olhou. E Lionel Richie entendeu que algo estava prestes a mudar. Havia uma calma naquele olhar, uma inteligência silenciosa que cortava o ruído ao redor. Eles conversavam como se já se conhecessem. E quando a noite terminou, Lionel Richie sabia que iria vê-la de novo. Desde então, nunca mais se separaram. Lisa Parrott é suíça, fluente em 4 idiomas, empreendedora de marcas de estilo de vida e cuidados com a pele, e uma mulher com presença magnética. Ao lado do cantor, ela se tornou mais do que companheira. Virou parte da sua estrutura emocional. Alguém que não tenta moldá-lo, mas que o entende. E isso, depois de tudo que ele viveu, era raro, né? Com ela, Lionel Richie não precisava representar. Ele pôde apenas existir. E esse foi o maior alívio da sua vida. A diferença de idade entre eles? 40 anos. O suficiente para chamar a atenção da imprensa, né? Mas para Lionel Richie, isso nunca foi obstáculo. Muito pelo contrário. Ele a descreve como uma alma velha com olhos jovens. Uma mulher que enxerga o mundo como ele gostaria de ter feito aos 30 anos. Lisa, por sua vez, nunca deu entrevistas polêmicas. Ela prefere o silêncio das ações. Prefere aparecer ao lado dele em viagens, premiações, momentos discretos. Sempre presente, mas nunca em busca dos holofotes. O relacionamento atravessou décadas. Não há casamento no papel, mas há estabilidade, parceria e uma cumplicidade que Lionel Richie nunca teve antes. Ele mesmo disse o seguinte: esse pode ser o relacionamento mais doce da minha vida. E essa frase, dita sem alarde, diz mais do que qualquer declaração grandiosa, né? Eles viajam juntos, dividem os bastidores, ela tem uma relação próxima com os filhos dele, especialmente com Sofia. Elas são vistas em eventos de moda, trocando sorrisos sinceros, sem tensão, sem competição. Lisa entende o ritmo da vida do cantor. A fama, os compromissos, a exaustão emocional. E ao invés de exigir mais, ela oferece leveza, um lar emocional, um espaço onde Lionel não precisa mais se explicar. Bom, para Lionel Richie, a paternidade nunca foi apenas um papel. Foi um chamado, um reflexo direto da ausência que ele jurou não repetir. Quando adotou Nicole Richie com Brenda em 1983, ele não estava apenas dando um lar a uma criança. Estava resgatando a si mesmo. O cantor viu Nicole crescer em meio aos palcos, entrevistas e manchetes. Mas o brilho da fama nunca o distraiu da prioridade, ser pai. Ele a carregava nos ombros durante os ensaios. Fazia questão de colocá-la na cama depois dos shows. Nicole cresceu sob os holofotes, cercada por luxos, mas também por expectativa. Viveu os extremos da fama, o sucesso, os excessos e os escândalos. E Lionel Richie esteve lá não para julgar, mas para amparar. Ele nunca abandonou Nicole. Mesmo nos piores momentos, quando ela se perdia em festas, manchetes e vícios, ele escolheu o silêncio amoroso ao invés da punição pública. E essa escolha salvou o vínculo entre os dois. Hoje, Nicole é mãe, casada com Joel Madden, vocalista da banda Good Charlotte. E Lionel é avô. Eloise Gray, sua neta, trouxe a ele uma alegria que nenhum Grammy foi capaz de igualar. Do seu segundo casamento com Diane, nasceram Miles e Sofia. Com eles, o cantor seguiu um caminho bem diferente: proteção, discrição, pouca exposição. Miles, reservado, cresceu longe das câmeras, mas herdou o gosto pela moda e hoje desfila pelas passarelas internacionais, sempre com estilo próprio, sempre com muita autonomia. Já Sofia se tornou presença constante na mídia, modelo, influenciadora,
influenciadora, embaixadora de grandes marcas. Viveu romances intensos com nomes como, por exemplo, Justin Bieber e Scott Disick, sempre sob o olhar atento da imprensa. Lionel, em silêncio, sempre observando tudo. Nunca aprovou os excessos, mas também nunca deixou de apoiá-la. Quando Sofia decidiu romper com os padrões e se casar com Elliot Grade, filho de um magnata da indústria musical, Lionel Rich apenas sorriu, não pelo nome, mas pela calma que viu no olhar da filha. Como pai, Lionel se define com 3 palavras: presente, duro e divertido. Ele acredita em limites, mas também em liberdade. Gosta de ensinar com humor, cobra com leveza e, acima de tudo, escuta. Bom, Lionel Rich não entrou na música para ser famoso. Ele entrou porque precisava contar histórias. E logo o mundo entendeu que essas histórias tinham melodia, alma e permanência. Tudo começou nos corredores da Universidade Tuskegee, quando ele formou os Commodores, uma banda de funk e de soul que em pouco tempo dominaria as paradas, com hits como Easy. Também teve Brick House e a topíssima Three Times a Lady. Mas Lionel Rich queria mais. Sentia que havia algo dentro dele que precisava de espaço. Em 1982, ao lançar o seu primeiro álbum solo, ele deixou claro que a sua voz não era apenas potente, era universal. Depois vieram Hello, Hello, is it me you're looking for? Talk on You, Yes, I'm on my way. Say You, Say Me, Say you, say me. e também Dance on the Sailing. What a feeling when we're dancing on the ceiling. Cada canção era uma declaração direta ao coração. Lionel Rich escrevia como quem vivia cada sílaba. E o público sentia isso. Milhões de álbuns foram vendidos, prêmios Grammy, um Oscar, um Globo de Ouro. A sua música virou trilha sonora de casamentos, reencontros, despedidas. Ele não era apenas um cantor, era um tradutor emocional. Alguém que dizia, com muita precisão, uma precisão cirúrgica, aquilo que muitos não conseguiam expressar. Em 1984, Lionel Rich foi convidado para cantar na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Los Angeles, diante de bilhões de espectadores. Ele fez o mundo dançar com All Night Long, um momento que cravou seu nome entre os gigantes, mas o sucesso não o isolou. Décadas se passaram, estilos mudaram, mas Lionel Rich permaneceu, adaptando-se sem perder sua essência, lançou novos álbuns, viajou pelo mundo, reinventou-se. Em 2017, recebeu o prêmio Gershwin, da Biblioteca do Congresso, um reconhecimento pelo conjunto da obra e pelo impacto cultural da sua música. Em 2022, o seu nome foi eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll, uma consagração que não veio apenas por números, mas pela permanência, pela verdade emocional que a sua discografia carrega. Mesmo com a fama consolidada, Lionel Rich nunca se afastou da base. Ele participou do Yard the World, escreveu para outros artistas e apoiou causas sociais. Quando subia ao palco, olhava para o público como se cada pessoa ali tivesse algo em comum com ele. E de fato, eles tinham, né? Dor, amor, saudade e esperança. O mundo viu Lionel Rich como uma estrela que nunca parou de brilhar. Mas nos bastidores, ele atravessou sombras que quase o fizeram desaparecer. No início da sua carreira solo, ele enfrentou críticas violentas, disseram que a sua música era branca demais, que um homem negro não devia escrever valsas, baladas, hinos românticos, questionaram a sua identidade, a sua autenticidade. Lionel cresceu em Tuskegee, Alabama, em uma das comunidades negras mais influentes do sul dos Estados Unidos. E ele se orgulhava disso. E por isso, o escrutínio sobre a sua negritude doía demais. Muito mais do que qualquer comentário musical. Só que ele não recuou, não mudou sua essência. Ele seguiu escrevendo, cantando, persistindo. Decidiu que não seria moldado pela expectativa dos outros, que a sua arte não precisava de rótulo, que a sua música era sobre sentimento, não sobre dor. A maior de todas as dores não veio de relacionamentos, nem de fama, veio da própria garganta. Em meados dos anos 90, Lionel Rich começou a sentir um desconforto à própria voz. O seu maior dom começou a falhar. A princípio, era apenas uma rouquidão esporádica, mas logo vieram os silêncios forçados e os médicos confirmaram: havia algo errado. Ele precisaria de cirurgia, múltiplas inclusive, complexas, com riscos reais de nunca mais poder cantar. O medo o paralisou. Pela primeira vez, Lionel Rich enfrentava a possibilidade de perder o que o definia. Não o sucesso, mas a identidade,
cidade. E em silêncio, ele entrou em crise. A depressão chegou sem aviso, disfarçada de exaustão, de cansaço acumulado. Ele então se afastou de tudo, dos palcos, dos fãs, dos compromissos. Tentou se esconder do mundo enquanto passava pelas cirurgias e pela lenta recuperação. No auge da fama, Lionel Rich parecia inalcançável. A voz que o mundo amava, de repente começou a falhar. A rouquidão virou dor. A dor virou medo e os médicos confirmaram. Algo estava errado e era grave. Ele precisaria passar por 4 cirurgias. Cirurgias delicadas, arriscadas, com uma possibilidade real de perder aquilo que o tornava quem ele era. Lionel Rich não contou a ninguém, se calou, tentou continuar sorrindo enquanto carregava o pânico de não conseguir cantar de novo. Ao mesmo tempo, a sua vida pessoal desmoronava. O casamento com Brenda Harvey já estava em ruínas. A infidelidade havia virado manchete. Brenda o flagrou com Diane em um quarto de hotel e a explosão foi inevitável. Então veio outro trauma, a morte do pai, Sir Lionel Rich, que faleceu em 1990, no exato momento em que tudo parecia desabar. A perda foi brutal. Lionel Rich não teve tempo para processar. Estava lidando com cirurgias, com o fim de um casamento, com críticas da imprensa, com o peso da fama. Ele havia perdido o pai e agora corria o risco de perder a voz. Um colapso completo. Lionel Rich chegou a dizer o seguinte anos depois, que esteve a um passo de um colapso nervoso, mas algo dentro dele o impediu disso. Talvez fosse Nicole, que ainda enfrentava os seus próprios conflitos. Talvez fossem as canções que ainda não havia escrito, ou talvez fosse simplesmente um instinto de sobrevivência. Ele então viajou para Jamaica, queria desaparecer, encontrar alguma resposta longe do barulho, e foi lá, entre as montanhas silenciosas, que conheceu um homem mais velho que mudou tudo. O encontro foi breve, mas transformador. O homem, um desconhecido, olhou para ele e disse: "Você ainda tem o dom, mas está esquecendo que o dom também precisa de fé." Essas palavras simples despertaram algo. Lionel Rich então voltou para casa, não com respostas, mas com vontade de continuar. Aos poucos, começou a reagir, caminhadas solitárias, escrita silenciosa, recuperações lentas. Lionel Rich voltou a conversar com a própria dor. Em vez de fugir dela, decidiu usá-la. E quando a voz finalmente voltou, mais frágil, mas viva, ele prometeu: não desperdiçaria mais um minuto sequer. E de fato, ele não desperdiçou. Essa fase marcou uma virada. Lionel Rich entendeu que ser forte não era esconder a dor, era atravessá-la. Lionel Rich não fala do amor como quem idealiza. Ele fala como quem sobreviveu a ele, como quem o experimentou no auge e no abismo. Aos 74 anos, com uma vida marcada por paixões, traições, reconciliações e silêncios, ele já não busca respostas definitivas. Busca sentido. Em suas palavras, o amor nunca foi sobre durar para sempre. Foi sobre o que fica quando tudo acaba. Ele se define como um romântico incurável, alguém que ama amar, que vê beleza no gesto mais simples, na música mais suave, no toque que diz mais do que promessas, mas também admite que o romantismo muitas vezes o cegou, que tentou salvar relações fadadas ao fracasso, que ignorou alertas em nome de uma ideia e que, em nome do amor, também feriu quem não merecia. Quando fala dos seus casamentos, ele não aponta culpados, ele narra perdas, momentos em que o ego falou mais alto, em que a fama virou muleta, em que confundiu presença com conexão, mas há algo que nunca perdeu: a fé no amor como força transformadora, como motor criativo, como espelho de si mesmo. Por isso, mesmo após 2 divórcios dolorosos, mesmo após ser traído pela própria idealização, ele se permitiu amar de novo. Hoje, ao lado de Lisa Parrish, Lionel Rich vive o amor de outra forma, não com urgência, com profundidade. Ele entende que amar não é exigir, é oferecer, que não se trata de moldar o outro, mas de acolher, que o tempo juntos não se mede em promessas, mas em paz, e que, acima de tudo, o amor verdadeiro é aquele que não tenta brilhar mais alto que o outro, mas que sabe dividir a luz. Quando perguntado sobre sexo, Lionel Rich costuma brincar com uma risada seca. Já me perguntaram se ainda rola aquele all night long, e eu respondi sim, mas com pausas para alongamento e café. Lionel Rich também fala sobre o amor pelos filhos, pela música, pelo palco, e sobre como todos esses tipos de amor o salvaram, cada um à sua maneira. Ele diz que, se fosse possível voltar no tempo, talvez não mudasse nada, porque mesmo as falhas o levaram aos encontros certos, às pessoas certas, as canções certas. E no fim, tudo isso virou história. Lionel Rich não pediu para ser uma lenda, ele apenas trabalhou para ser ouvido. Décadas depois, o mundo inteiro escuta. Vender quase 100 milhões de discos não foi consequência de sorte ou de uma moda passageira. Foi o resultado direto de uma mente criativa que nunca aceitou limites, nem artísticos nem sociais. Lionel Rich queria ser o maior compositor do mundo, não o maior compositor negro, o maior, de fato, de todos os tempos. E essa visão moldou
tudo. No início, disseram que a sua música era suave demais, que faltava raiz, que ele não representava a dor da comunidade, mas Lionel Rich não estava escrevendo para rótulos, estava escrevendo para almas, falando de amor, saudade, encontros e despedidas. Vieram os Grammys, o Oscar, o Globo de Ouro. Em 2017, Lionel Rich foi homenageado com o Kennedy Center Honor, uma das maiores honrarias culturais dos Estados Unidos. Lisa Perry e os filhos estavam lá, emocionados. Ele também recebeu o prestigioso prêmio Gershwin da Biblioteca do Congresso. O seu nome ecoa forte entre os imortais do rock and roll, lá no Hall da Fama do rock and roll. Uma consagração que eterniza a sua relevância além dos hits. Não se trata apenas de sucesso comercial, trata-se de impacto, de permanência. Lionel Rich se tornou referência para músicos de todas as idades, idiomas e estilos. E a sua influência se espalhou por continentes, tocando públicos que nem falam inglês, mas entendem cada melodia. Mesmo após tudo isso, de toda essa grandiosidade, de tudo que se tornou, quando perguntado sobre o seu maior legado, Lionel Rich não hesita. Meus filhos. É neles que ele vê continuidade, é neles que repousa a parte mais íntima daquilo que construiu. E se a música um dia for esquecida, o que é improvável, né? Ele ainda será lembrado através deles, Nicole, Milos e Sofia. Aos 74 anos, Lionel Rich não parou. Ele apenas desacelerou no ritmo certo. Longe do frenesi das décadas anteriores, a sua vida hoje é marcada por estabilidade, por amor e presença. Ele ainda está nos palcos, ainda emociona plateias, mas agora vive com a tranquilidade de quem já provou tudo o que precisava, né? E que mesmo assim continua surpreendendo. O seu relacionamento com Lisa, que começou em 2014, continua forte. Eles são vistos juntos em eventos, jantares, premiações. Lisa acompanha Lionel em tudo. Esteve com ele no Kennedy Center Honors, esteve com ele no Vaticano quando conheceram o Papa Francisco, em 2019, um momento que ele descreveu como transformador. Estavam juntos também quando Lionel Rich fez o seu retorno mais maduro ao American Idol, agora como jurado, e ela estava lá de novo quando ele celebrou uma das maiores alegrias da sua vida pessoal, o casamento da filha Sofia com Elliot Gray, em abril de 2023. Sofia entrou na igreja acompanhada pelo pai. Lionel Rich, visivelmente emocionado, entregou a filha sabendo que ela estava segura, feliz e amada. Hoje, Lionel Rich vive entre Los Angeles e as suas casas de campo. Administra negócios com discrição e cultiva relações com os filhos e netos. Participa de eventos quando quer, grava quando sente. Não precisa provar mais nada, mas ainda tem muito a dizer. E quando sobe ao palco, é com o mesmo brilho nos olhos de quem começou anos e anos atrás. Porque para Lionel Rich, o tempo não apagou o artista, refinou o homem. Lionel Rich não é apenas a voz por trás de sucessos imortais. Ele é o homem que amou, caiu, ergueu-se e finalmente entendeu o valor da paz emocional. A sua trajetória tem brilho sim, mas também tem sombras, quedas, silêncios que dizem mais do que manchetes. Aos 74 anos, ele nos oferece algo raro, vulnerabilidade com dignidade. Ao reconhecer os seus erros e celebrar os seus reencontros, Lionel Rich nos convida a refletir sobre o que realmente importa. Permanência, respeito, amor que sobrevive mesmo sem palco. Mas essa história não termina por aqui. Se ele finalmente falou sobre o amor da sua vida, o que mais ainda esconde nas entrelinhas, hein? Que verdades ainda repousam entre as suas letras, seus olhares, suas pausas? Continue com a gente, porque o coração de Lionel Rich já inspirou milhões com melodias, ainda guarda capítulos que podem surpreender. E o próximo pode ser o mais revelador, porque a música para, mas a história não. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.